Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Para quem não me conhece, eu sou arquiteta e aqui a gente está em mais um tour pelo decorado. Eu vou mostrar para vocês algumas ideias, algumas sugestões para você aplicar na sua casa, né? Agora a gente está no Sublime Pompeia. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu tô aqui com a Elaine. Oi, Elaine, tudo bem? Olá, Vanessa. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Seja bem-vinda no nosso Sublime Pompeia, gente. E a gente está recebendo a Vanessa aqui nessa varanda. Olha o sol maravilhoso aqui na Avenida Pompeia, tá? Que vista maravilhosa, né, Elaine? Fantástica, né, Vanessa? Já imaginou você acordar pela manhã, cafezinho gostoso aqui, nesse espaço, nessa varanda confortável, ver essa vista fantástica. Maravilhoso. E assim, esse projeto aqui do Sublime Pompeia, né? Sim. Você não tem nenhum outro edifício ao redor. Então você tem uma vista ampla aqui, independente se você comprar tanto na Avenida Pompeia, quanto no sentido bairro. Você não tem nenhum outro edifício na frente que vai barrar a sua vista, né? A vista do seu apartamento. Ele está localizado próximo do Allianz Parque. Então vamos falar um pouquinho dessa mesa posta aqui. É uma proposta bem interessante, porque é uma mesa que não é muito pesada no sentido de cores. Que a gente tem aqui o dourado, que fica super legal, super bonito, super interessante para o Natal e para o Ano Novo. Ó, você tem dourado aqui nos talheres, que inclusive é uma marca muito boa, Lior. Ele é muito bom. E você olha assim para os talheres e fala, não corta, não é bom. É bom sim, gente, porque eu tenho inclusive na minha casa. Então ele realmente funciona, é um talher bem elegante para você ter na sua casa. Se você não quer fazer mais combinações, se você não gosta do dourado, você pode apostar no prata, porque você consegue de repente usar nos pratos ou então nas taças. Entendeu? E aqui a gente tem o verde também. Aqui o sublé, ele é uma cor bem clean. Também você consegue fazer diferentes combinações. É um tecido muito bom. Você tem o dourado aqui nas cores aqui. Um detalhe simples, né, Vanessa? Que compõe muito bem a decoração, né? Sim. Isso é legal. E se você for ver o custo-benefício disso, não é nada muito absurdo. Você consegue aplicar na sua casa. Tá bom? E uma coisa também que eu queria pontuar para vocês. Dá uma olhada só nesse móvel aqui, como ele é bonitinho. É bonitinho, clean. E se vocês vão reparar, toda a decoração do decorado é uma decoração clean. Que é o que geralmente as pessoas têm buscado mais, né? Sim, praticidade. Praticidade e o minimalismo, né? Isso, tá. Quanto menos, melhor. O menos é mais, né? Exatamente. O menos é mais. E aí você pode usar nos acessórios, em outros elementos que você pode compor na decoração com objetos maiores, mais simples. Então esse é o conceito, é legal. Sim. E ó, se você for ver, pra você que não sabe, esse aqui é um móvel. E isso aqui, ó, esse detalhe dele aqui, ó, isso aqui é palha indiana, tá vendo? É um acabamento feito no móvel. Viu? Nesse caso não tá por dentro, mas é só aqui na gaveta mesmo, tá vendo? E ficou muito bonito, ele combina com a mesa aqui, que é a mesa oval, né? Ficou bem interessante. E vocês vão reparar que esses tons aqui, ó, mais clarinhos, amadeirado mais claro, mais clean, ele tá por todo decorado, por todo o apartamento. Bom, agora a gente apresentou a varanda, falou um pouco da mesa posta, falou um pouco das tonalidades. Vamos para o outro cômodo. Agora a gente vai para a sala. E a sala é integrada com a cozinha. Integrada com a varanda, com a cozinha, né? Isso, a varanda e a cozinha. E lembrando, a gente está num decorado. Então, quando a gente vem ver um decorado, a intenção é que você tenha uma sensação de amplitude. Então, vocês vão ver bastante, devem ter visto nos outros vídeos. Se vocês não viram nos outros vídeos, entre lá no canal e dá uma olhadinha lá no canal nos outros vídeos, vocês vão ver todos os decorados, a maioria, 90%, vai ter espelho, gente, no decorado. Por quê? É para trazer uma amplitude no espaço, para vocês não sentirem que o espaço é pequeno. E não tem nada de errado nisso, vocês podem aplicar no apartamento. Bom, O que você pode pontuar aqui na nossa sala de estar?
Ó, primeiramente, olha só essa vegetação aqui, ó. Não é artificial, tá? São folhas, literalmente folhas secas. Olha só que legal. Que tá muito em alta, né? Tá em alta, né? Esse tipo de folhas secas, né? De usar aí assim, as folhas secas na decoração, né? Essa daqui já é permanente. Essa daqui é artificial mesmo, mas aquela ali que eu mostrei pra vocês, ali é folha seca. E dá pra você fazer essa mistura na sua casa, no seu apartamento, tá bom? E outra coisa, Elaine, a gente estava até conversando com a Elaine, estava mostrando para ela. A gente olha para esse painel aqui, a gente acha que isso daqui é MDF. Mas se eu falar para vocês que isso daqui não é MDF, isso daqui é um papel de parede. É papel de parede. Não parece, né, Vanessa? Não parece. Nós ficamos tocando, gente, pra gente analisando e é um papel de parede, não é painel. Então isso quer dizer que a gente consegue dar um efeito bem bacana, Consegue. né? E ó, Imitando a madeira, mas com um custo mais baixo. e sem sair da paleta de cores aqui do móvel. Ó, Exatamente. porque aqui a gente tem o papel de parede, aqui é a marcenaria, que inclusive é um desenho muito bonito. Olha só, ele pega aqui, ó, faz como se fosse uma bancadinha, né, pra pessoa comer. Aí ele vem, desce aqui, ó, ele faz quase que um L, ó. Isso daqui lembra da palha indiana lá da varanda? É a mesma coisa, ó, só que esse aqui é dos dois lados. E que você comentou que estava presente na maioria aqui do decorado. E realmente tá. Exatamente. Em alguns elementos, né? Tá sim. Trazendo unidade, né? Composição. Exatamente. Legal, legal. Bacana, né? Sim. E mais uma vez, olha aqui, ó, a iluminação. A iluminação é muito importante quando você for fazer o projeto do seu apartamento. Ah, não quero fazer rebaixo de fogo. Tá bom, você não precisa fazer um rebaixo de fogo para você ter uma iluminação diferenciada. Aqui, no caso, não foi feito um rebaixo, então foi uma iluminação usada de sobrepor. Olha aí como é que ficou legal. Ah, mas como é que eu vou fazer essa iluminação de sobrepor? Tem 1, 2, 3, 4. É simples, você vai pegar o mesmo ponto entregue pela construtora, você só vai colocar a iluminação de sobrepor e aí o próprio eletricista vai e puxa ali, faz todo o trabalho de puxar a fiação. Tá vendo, né? Interno. Exatamente. E aqui, ó, vocês viram os talheres, aqui também. Olha que interessante esse copo. Gente, é um copo canelado. Então fica a dica pra você. Quando você vê esse copo com esse tipo de acabamento aqui, eu tava até mostrando pra Elaine, tava comentando com ela. Que achei bem legal. Um copo canelado, tá vendo? Ele tem essas listrinhas aqui. E ele não suja. Às vezes você olha, você fala, mas dá muito trabalho pra limpar. Não dá, não. Não dá, fiquem tranquilos. Pode comprar sem medo, viu? Esse aqui eu ainda não tenho na minha casa, terei em breve. E mais uma coisa. Esses produtos que a gente às vezes comenta aqui nos vídeos, a gente tem um canal onde a gente divulga, dá indicação de produtos para quem quer um valor legal, um valor bacana, seja de mesa posta, móveis, a gente faz os achadinhos da Shopee. Então a gente tem o nosso canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês entrem. Aí vocês conseguem estar por dentro dessas promoções, esses achadinhos para você estar tendo na sua casa, tá bom? Que a gente consegue ter um custo mais reduzido colocando papel de parede. E eles também trouxeram esse mesmo conceito para o cortineiro. Então eu achei que ficou bem legal, né? Porque acaba trazendo uma unicidade. Sim, um espaço, né? Unidade. Então eu tenho ali também o papel de parede no painel. Sim. E eu levo ele para o cortineiro também. Então, eu acho que ficou bem bacana. É algo que é bom de pontuar. Sim, e ele poderia ser branco também. Porque aí ele fazia uma unidade com o teto. Então, tem essas duas... Vamos supor, eu posso ter essas duas propostas. Sim. A unidade com o teto e a unidade também com papel de parede. Eu achei bem legal essa sacada, gente. Ó, tá de parabéns. E você pode ver que a prateleira de cima é de outra cor. Mas não foge muito da proposta, porque a cor, a tonalidade dela ficou aqui ornando com o metalon. Então, não vai fugir muito da proposta e continua com aquela pegada clean, né? O clássico. Exatamente, o clássico. Bem clássico, né? Podemos dar esse conceito do clássico? Podemos, né? E outra,
é uma decoração também que, por exemplo, você vai decorar não, você vai alugar, você vai pôr no Airbnb. Então você não sabe, geralmente, 90% das vezes, você não vai saber qual é o estilo da pessoa que vai estar alugando para poder estar morando naquele espaço. Então, é uma decoração que agrada a maioria das pessoas. A maioria. Isso é. Exato. Aí se a pessoa que vai... E outros, com certeza, é quase, vamos dizer assim, 99% de acerto. É uma pessoa que às vezes gosta de algo mais ousado. Não, ela pode usar nas almofadas, ou usa no tapete. Exatamente. Né? No quadro, assim, né? Então eu consigo colocar cor, né? Também no quadro. Então dá para fazer o conceito do estilo da pessoa usando os elementos clássicos de cores neutras de um decorado. Vamos dizer, para um Airbnb. Sim. Valeu, pessoal! Agora a gente vai para cozinha, que é integrada com a sala e a varanda. Aqui na cozinha, eu estava até comentando com a Elaine. Você tem uma cozinha, você não precisa necessariamente pôr esse frontão aqui na bancada da Peter. O que é frontão? É isso aqui, ó. Vem, é isso aqui, ó. Aqui tem mais ou menos uns 10 centímetros de frontão. Não precisa de tudo isso. Se você não quer usar esse frontão na sua bancada, você faz só aqui, faz um detalhe aqui, ó. Só para que não tenha infiltração. E aqui no resto você não precisa colocar. Você não vai ter essa peça aqui gigante aqui, sabe? De fora a fora. Você vai ter um espacinho pequenininho aqui só para não ter infiltração. Você pode fazer isso na sua bancada. E acaba sendo até, vamos dizer assim, na questão de orçamento, um pouco menor, né? Porque o frontão maior, o custo dele também é maior, gente. Depende da pedra. Vamos supor, o estilo aqui que é mármore, ele sabe que é um pouquinho mais... Tem isso e também eles fazem um desenho, né? É como se fosse uma, como é que eu posso dizer? Uma esculpida. Porque o frontão e o pervinho, eles vão encaixar aqui para não ter infiltração. Aí quando você faz esse recorte e não tem o frontão, ele ele eleva um pouquinho o valor. Porque ele não é igual, mas é parecido com a esculpida. Uhum. E aqui a gente estava até falando para Elaine, é um espelho, né? Ai, nossa, mas vai pôr um espelho, vai ter um decorado. Você pode pôr na sua casa. Aí tem a questão da limpeza, né? Que a gente estava conversando, Elaine. Sim, exato. Que eu falei para ela que eu não teria, para mim, problema nenhum. Eu acho que é legal. Um espelho é uma ideia bacana e simples de ser colocado. Sim. Né? E rápida. Só que aí você vai ter a questão de ter que, na hora que lavou ali a louça, dar uma secada, né? Passar um paninho ou depois um papelzinho para tirar ali a umidade certinho. Mas vai muito do gosto pessoal de cada um. Sim. Eu acho válido. A higienização, você vai ter o mesmo trabalho se você colocar um revestimento, uma pintura. Pintura você vai ter mais trabalho, que é para você poder tirar a sujeira. Mas, agora espelho, revestimento, você vai ter o mesmo trabalho para poder limpar. Mesma coisa. E, mas esquenta. Mas aqui, ó, por exemplo, se tem um fogão aqui, ó, ele já vai ter aqui a proteção de vidro. Vendo? Então não tem tanto essa questão de esquentar. Não tem problema. Aí aqui embaixo deixaram um nicho, né, pro micro-ondas, que foi interessante. Aqui é um metalon. Ó, mas só que não é um metalon fechado, ele tem uma grelha aqui, ó, tá vendo? Vazada. Fica bonito. E aqui vem uma dica rápida que eu também estava falando para a Elaine. Aqui, ó, dos potes herméticos. Gente, essas tampas de bambu dos potes herméticos é para ficar fora da geladeira. E não é para ter contato com água. Por quê? Porque isso daqui mofra com água. São lindos e maravilhosos, São lindos e né? maravilhosos. Mas, na questão de uso, é para secos, não molhados. É que o pessoal coloca frios nessa eu fico olhando para meu Deus. Pode até colocar, gente, mas não vai durar muito. A durabilidade dele vai diminuir. É madeira. Por mais que tenha tratamento de verniz, tudo, mas não é próprio para ficar numa área molhada. Sim. Então, até o Elício, só é a vida útil dele ali na peça, né? Então, a utilidade dele é para secos. Sim. Aqui é geladeira, aqui vidro, ficou bem bacana. Agora vamos... Sabe uma ideia, algo que eu achei bem interessante, pra gente pontuar também, beleza? Aqui, né, fechou,
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar minha geladeira do lado da pia, vai molhar. Fechada. Vai molhar, vai estragar, sim. geladeira, forte, tal. Então eles fecharam. Eu achei isso muito bacana. Sim. A ideia ficou como se ela estivesse dentro Da marcenaria. da marcenaria. Sim. Então eu achei muito bacana essa ideia. Então, na verdade, você só vê só mesmo a frente da geladeira. E tem a proteção ali, se cair água ali, não vai molhar a geladeira. Achei bem legal. Ficou legal. E fez um desenho único, né? Fez um desenho único. Ficou bem bonito, bem interessante. E de novo a gente vê aquela unidade, né, no apartamento. Você vê que tudo segue uma unidade. As cores, Sim. né? E logo na frente da cozinha a gente tem a lavanderia. Olha só, lavanderia compacta, mas funcional. Por que funcional? Olha só, aproveitaram o máximo do espaço, até aqui em cima, ó, o espaço onde você vai apoiar a roupa, né? E aqui onde você pendura, né? De repente algumas roupas, ou então você vai sair, deixa aqui a roupa no cabide. E é uma coisa simples, ó, de se instalar. Só ele parafusou aqui, ó, tá vendo? E ali a gente tem o LED de embutir, ó. Viu? O perfil, né? O perfil de LED. Aqui no caso, nem precisaria do frontão, porque não é uma área molhada, então não vai ter infiltração. Eu não precisaria ter isso aqui. Só a pedra aqui já seria o suficiente. Sim. Mas eles colocaram e tudo bem. Ficou bonito, mas não é necessário. Aí vai do seu gosto pessoal. Mas, Vanessa, surgiu uma ideia aqui. Gente, não foi ensaiado, tá? Isso aqui é ao vivo, né? Sim. Sujeito a erros, tá bom? Sim. A gente pode fazer um vídeo só com ideias de lavanderia que são integradas com a cozinha. Sim. Tem muitas ideias bacanas, gente. Dá pra gente fazer um vídeo só nisso. Se vocês toparem, manda aqui pra Vanessa, fala eu quero. Legal. Isso aí. A gente faz, né? A gente grava só vídeos de lavanderia, ideias de como você pode fazer aí a parte da lavanderia. Sim, vocês podem dar sugestões de conteúdo, o que vocês querem que a gente esteja gravando e mostrando aqui no canal. Diga pra gente o que vocês querem saber, conteúdos. A gente vai atrás pra trazer pra vocês, tá bom? Isso mesmo. É isso aí. Bora, vamos pra outro Bora. cômodo? E acho que é isso, né? Uma coisa que eu vi, que eu não tinha falado. Ó, você não precisa... Aqui, ó, é pintura. Então, Legal. ó, você viu que continua a cor, tá vendo? É um menta, não sei bem se é um menta, eu acho que é um menta, parece um menta. Ó, mas ele vem aqui, ó, ele desce aqui na marcenaria que é pintura. Bem pensado. Então não Muito precisa bem. nem de papel de parede, nem de marcenaria. De marcenaria foi a própria tinta. A tinta Gente. na mesma cor do Simples. molde. Tinta, gente. Olha que legal, né? É uma Você forma vê. de economizar. É uma forma de economia. Exatamente. E a gente gosta muito disso. A gente sempre fala sobre a economia, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter meu apartamento super bonito, mas isso aí é muito caro, isso aí não vai dar pro meu bolso. Então a gente tá mostrando, gente, que dá pra você ter o cantinho do seu gosto. Né? Sim. Então, vem pra cá que a gente vai dar mais ideias. Agora a gente vai mostrar pra vocês, primeiro, o banheiro aqui. Mas voltando aqui para as dicas, olha só, se você tem, principalmente você vê isso em alvenaria estrutural, que a maioria dos empreendimentos hoje em dia é em alvenaria estrutural, que ela é mais rápida de construir, né? E também é uma coisa que o custo-benefício dele também é mais interessante. É uma ideia para você, às vezes você quer pôr, nada de pôr aquelas prateleirinhas ali vazadas, aqueles negocinho de plástico. Então, gente, olha, você consegue deixar o seu banheiro mais bonito dessa forma aqui, ó. E tem dessas opções aqui, ó. Se você não consegue fazer um nicho, um recorte na parede, porque é uma alvenaria estrutural, ou você não quer quebra-quebra na sua reforma, você pode instalar esse tipo aqui, ó, de item aqui, tá vendo? Ele tem a opção de ser parafusado ou também de ser colado, fixado. E aguenta. Ele só vai sair se você pegar o secador ali e ficar esquentando ele. Aí ele sai. Mas se não, ele não sai, ele aguenta. Você pode pôr o seu shampoo aqui, o seu sabonete. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é mais interessante ainda porque ele tem uma proteção. Ó, ele tem uma proteção aqui e as coisas não caem. Tá vendo? Aqui a gente tem a iluminação, ó, tá vendo? É uma iluminação de embutir. Ele tá embutido.
não tá nem aqui, ó, muito perto da parede. Ele tá bem localizado aqui em cima da bancada, então eu tenho uma iluminação boa para mim fazer uma maquiagem. E a gente tem também, que antigamente não era tão comum, hoje em dia você vê mais, uma iluminação aqui no box do chuveiro. Ó lá, tá vendo? É um spot. Viu que interessante? E aqui fora do box, a gente tem um investimento não chega a ser meia parede, porque ele tá um pouquinho mais baixo, mas não é na parede toda, tá vendo? Olha só que interessante. É uma forma de economizar também. Viu? E aqui aquela questão do frontão é a mesma coisa, você não precisa fazer o frontão, no caso, tão grande assim. Nesse caso aqui, como ela é uma pia, que é uma pia esculpida, mas é uma pia diferente, né? Aquela pia que ela tem essa pedra aqui, ó, tá vendo? O ralo dela fica aqui, ó, também, ó. É aqui. Consegui mostrar? Ó, ele é assim. Viu? Então, nesse caso aqui, não precisa do frontão. Porque você não tem infiltração aqui, tá vendo? Só que ele poderia ser um pouquinho menor. Poderia ser ter uns 7 centímetros. 7 aqui e 2 aqui. Nesse caso aqui, ele tem quase uns 11. Então, ele tá um pouquinho... Ele tá grande. Não tá errado, mas ele pode ser menor. Tá vendo? E que fica interessante também. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. Aqui, ó. Você pode ter essa baguete aqui, ó, no seu apartamento, como também você não é obrigatório. Se você vai ter um piso único no seu apartamento, o mesmo piso no apartamento inteiro, então eu não vejo necessidade. Inclusive, eu não indico colocar essa baguete ali para dividir o ambiente. Não tem necessidade. Agora, se é um piso diferente, então é interessante você colocar essa baguete, essa pedra aqui diferente, tá bom? Agora vamos para o quarto de solteiro. Eu falo o seguinte, Vanessa, que a gente não fala nem mais que é quarto de solteiro, gente. A gente fala que é quarto multiuso. Por quê? Porque você pode transformar. Você pode transformar em home office. E hoje em dia você pode fazer até de estúdio, né? Pode até o estúdio. Então vai muito da sua necessidade. Então tem um dormitório, né? São 2 dormitórios, um dormitório que você pode fazer. Hoje em dia tem casal que não quer mais a criancinha, mas quer o pet. Não, você pode colocar. Exatamente. Né? Então ele usa o segundo dormitório como espaço multiuso, que é coisa de espaço que eu comentei. Não, são vários, né? É escritório, é quarto solteiro, Exato. Estúdio, o espaço pro pet, qual mais? É a sua necessidade, a gente adapta. Então, é multiuso. Exatamente. Aqui o conceito é quarto infantil, né? Um dormitório infantil. Então a Vanessa vai falar aí com o olhar clínico dela. Ela tem um olhar clínico muito bom, gente. Alguns aspectos que tem de bacana aqui nesse decorado. Inclusive, pensando nisso que você comentou, Helene, de ser um espaço funcional. Espaço funcional, multiuso. Você pode... Aqui tem uma mesa para criança, né? Claro, para ela brincar, para estudar, uma televisão. Mas poderia ser uma mesa de trabalho. É claro que o espaço dela não é tão grande assim, mas dá sim para você usar como mesa de trabalho. E ali você pode usar como espécie um sofá assim, que eu digo assim, quando não tem visita, ele é um sofá. Quando tem visita e quer dormir, aí a pessoa tem a cama para dormir. Tem a cama para dormir, né? exato. Exatamente. Exato. Aqui no caso é um quarto infantil, né? Então a gente tem bastante funcionalidade aqui, porque a gente tem essa mesa aqui, que ela pega daqui até aqui um bom espaço, né? E ela tem esses nichos que ficou bem bacana, né? Os bichos, sim. A cor também destacou bastante, né? A composição de paleta de cores ficou bem legal, né? Sim. É uma cor legal, não vai deixar a criança nem agitada demais, também não é uma cor que vai deixar ela muito parada, né? E ficou meio termo, né, Vanessa? Ele colocou as cores mais fortes, né? Amarelo. Colocou na parte de baixo. Sim, né? sim. Então, ele não vai estar olhando, deitado numa cama olhando para aquela paleta de cores, né? Porque a gente tem que falar que o amarelo deixa agitado, né, gente?
Pra quem não sabe aí da psicologia das cores, né? Você pergunta às vezes que é pequena, ela vai ficar o quê? Ela fica sentada no chão. Então, na altura dela, tá interessante. Os brinquedos estão ali, estão na mão. É uma cor clara, ela estimula ela, né? Isso, exato. E na altura da cama para cima, você pode ver que são cores que remetem mais tranquilidade, né? Branco, azul, né? Tem um verde, mas é nas portas, e um Exato. verde mais bem. E ficou muito bonita, né? Ficou. Na questão dos armários, né? Então, quer dizer, tem uma mistura de cores, mas tem aí o azul, né? Azul, né? sim. É lá, nossa, é amarelo, verde, azul, mas ficou bonito, ficou gostoso, Sim. ficou agradável, Ficou. né? Porque ficou numa composição, numa harmonia, Sim. né? E ó, aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, o cortineiro é branco. Exato. Viu? Ó, ele seguiu o caso da grande teto. Como toda a unidade completo. Exatamente. Ficou bem bacana, bem legal. E os desenhos são bacanas, porque assim, bem na parte da cama, imita um céu estrelado, né? Poderia ter se estendido pra essa parte aqui também. Sim. Ficaria... É uma ideia que dá para ser feita. Se a pessoa quiser estender essa questão do céu estrelado no teto, ficaria também bem bacana também. Sim, exatamente. E ó, Tinta, né? é tinta. É tinta, gente. Isso daqui é tinta. E isso daqui são adesivos. A estrela é adesivo e isso daqui é tinta. Isso daqui, vou te contar, você não vai investir, eu não quis dizer assim, não é algo custoso para você estar investindo no seu apartamento, porque você vai só pintar. Pinta dos dois lados, vem com a fita aqui, pinta, depois você só tira a fita e você... Na Shopee, você consegue comprar ripinhas, você coloca aqui e você põe os adesivos. É algo, assim, que é acessível. Muito acessível. Sim, porque às vezes a Na pessoa... verdade, isso aí foi mais uma questão de criatividade do que Exatamente. de custo, né? Exatamente. Esse daqui também é adesivo. Ó, adesivo. Do Pequeno Príncipe. Tá vendo? Ficou muito legal. Pois é. E é uma coisa que... Show, né? É uma coisa que você... E aí trouxe consegue também fazer. o painel lá em cima, na mesma cor da Rita, Sim, exatamente. né? E trouxe essa unicidade, só precisou cortar ali, né, Vanessa? Sim. Na hora que colocou o painel, Sim. fez um recorte na ripinha, veio com o painel encaixado. Gente, espetacular. E a dica também da decoração, também no Sim. painel, né? A iluminação, né? Detalhe, ficou legal. Exatamente. Esse recorte... Projetou aqui a iluminação para mesa de trabalho. Isso. Ó, ficou uma iluminação tranquila para a criança brincar aqui, né, na mesa de trabalho, desenhar, estudar. E outra coisa, quando forem fazer, você que vai comprar os móveis planejados, só ficar atento quando você for comprar o perfil de LED, de embutir na profundidade dele e na profundidade do MDF. Para que você não compre, o MDF não seja mais fino e o perfil de embutir muito grosso, que aí você não vai conseguir fazer um recorte e instalar. Sim, né? é verdade. Tem que ficar atento. É. Às vezes tem MDF, gente, tem espessuras diferentes. Exatamente. Né? Aqui nós estamos falando de um MDF que deve ter o quê? Uns 7, mais ou menos, formais, né, Vanessa? Sim, sim. Mas o perfil é maior do que a profundidade do meu armário, da minha prateleira. Então, mas isso daí é uma coisa que é visto tudo antes de ser comprado e já na parte de projeto. né? Exatamente. Aí você só tem que ficar atento toda vez, tanto com o pessoal da marcenaria quanto com o pessoal da... E você consegue Resolver isso. Na verdade, o certo é prever isso antes de comprar, gente. Exatamente. Para evitar custo. Como a gente fala muito do decorado, na parte de você ter uma decoração bacana, uma decoração aí que você consegue ter uma qualidade boa de decoração, de mobiliário, e ao mesmo tempo você economizar, então são detalhes que tem que ser pensado antes. É por isso que a gente fala de se contratar um projetista, de se contratar um arquiteto, porque ele vai prever isso para você, né? E como a gente aqui gosta de passar coisas boas e novidades e dar dicas, nós estamos passando. Nesse caso, você precisa fazer o faça você mesmo, né? Sim. Você já pensar nesse detalhe antes. Mas caso não, caso você queira um projeto pronto, que não tenha dor de cabeça nenhuma, você pode me chamar a Vanessa, que ela vai estar prontinha para
preparar para você pegar o seu briefing e fazer o melhor projeto que você vai falar, Vanessa, eu quero igual aquele decorado que você foi, eu quero parecido com aquele. Além de ela te dar as ideias que vai ficar legal pro seu espaço, ela vai te ajudar ainda com o Sim, exatamente. E assim, porque tem um olhar diferente, gente. Não é que é melhor, não é que se estudou para isso, né? sim. Então a gente tem que aproveitar a competência de quem estudou, né? E isso aí vai te gerar também economia, porque quando você contrata um profissional, você também vai minimizar transtornos futuros. Então, Exatamente. virei economia. E assim, isso aqui é uma consultoria, né, Lene? Sim. Só que é uma consultoria, assim, é meio que geral. Agora, se você quer uma consultoria não, específica para o meu apartamento, às vezes eu não quero um projeto completo, eu só quero saber se as minhas ideias eu consigo aplicar no meu imóvel. Aí você também pode entrar em contato com a gente. E pode fazer uma chamar. consultoria. Às Exatamente. vezes por hora, É. por ambiente. Às vezes você quer fazer uma consultoria, eu quero quarto infantil. Eu quero uma cozinha, eu quero uma consultoria da sala, eu quero uma consultoria da varanda, eu não tenho ideia. Eu quero um jardim vertical. Exatamente. Bora lá, só nos chamar. A Vanessa tá aqui. Exatamente. Ah, meu orçamento é X. Eu quero uma consultoria para isso aqui. Ó. Você consegue? A gente consegue. A gente consegue. Bom, agora eu Vamos mostrar pra falando vocês. e vamos caminhando para terminar aqui o nosso tour pelo decorado, gente. Agora nós estamos no dormitório de casal. Bom, vamos pro dormitório de casal. Aqui no dormitório de casal, uma coisa que eu tinha até comentado com a Elaine. A gente tem, na verdade, a Elaine pontuou, né? A gente tem aqui o tapete, ele não vai por debaixo da cama. Ele é um tapete que foi feito sob medida. Ó, e ele vai, e você consegue. Ó, ele tem um recorte também, não. Eu achei muito legal, Vanessa. Eu achei muito legal. Ó, ele faz um U aqui, exatamente na proporção da cama. E uma outra coisa interessante que a gente viu também na sala, aqui é papel de parede. Olha só. Isso daqui não é MDF, é papel de parede. Ó. Então, no lugar de um painel que você vai colocar na cama, que vai ficar um pouco mais caro. Eu não acredito, Vanessa, que é papel de parede. Não, pois vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma prova de que é papel de parede. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ó. Ó. Papel de parede. Foi investigado, gente. A Tá gente vendo? investigou. Papel de parede. Isso aí, porque aqui a gente fala e a gente prova E também. ficou muito, muito bacana. Tá bom. Ficou muito legal. E aí, agora a gente tem uma coisa pra mostrar pra vocês ali, ó. Aqui desse lado a gente tem o criado mudo. E do outro lado ali, ó, é uma mesinha. É uma mesinha de cabeceira. Ou seja, você não precisa fazer aquele padrãozinho que a gente vê sempre, né? São dois criados mudos. O nome não é mais esse hoje em dia, né? Mas eu não tô lembrando. A gente vai falar criado mudo. Eu também não tô lembrando, Vanessa. Vamos no criado mudo. Ali, ó. A gente só precisa ter os dois ali. Você pode fazer essa brincadeira, né? Mesclar. Ali de um lado, um criado mudo, no caso, é planejado, mas não precisa necessariamente ser um móvel planejado, pode ser um outro. E você compra para ornar com o seu guarda-roupa, né? Com a decoração. E do outro lado é uma mesinha. Ó. E aqui a gente também tem papel de parede. Isso daqui é papel de parede. Tá vendo? Viu? E ele combina com tapete, combina com todo. Ficou a composição de paletas de cores, do cinza, né? É cinza, né? O O cinza cinza combina. com o bege, com o branco da cortina. Gente, clean. O menos é mais. Ficou muito legal. Certo? E complementando a questão do tapete, que a gente falou que foi o recorte. Por quê, gente? Hora de lavar. Hora de retirar debaixo da cama. Limpeza, Praticidade. Limpeza. Né? Que às vezes a pessoa fala, eu não quero o tapete lá embaixo da cama, porque pra me tirar, eu sozinha, é muito difícil. Aqui é só você tirar, colocar lá abaixo, tranquilo, colocar de novo. Agora a gente vai rapidinho aqui pro quarto enfim, pro banheiro da suíte. Vocês viram que não mudou muita coisa, né? É igual ao do banheiro lá, do banheiro do apartamento, o banheiro da suíte, do lavabo, é igual ao do lavabo. Isso daqui era uma coisa que eu reparei que podia faz, por exemplo, no meu caso aqui é um decorado, mas se você fosse pôr no seu apartamento, não quero com o box fechado, mas você vinha põe um pouquinho mais pra cá, sabe? Só pra você não ter aquela questão de molhar o banheiro quando você for tomar banho.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se você quer mais dicas, se tem algum assunto em específico que vocês gostariam que a gente venha falar aqui no canal, que a gente esteja trazendo para vocês, deixa o seu comentário aqui. Pode deixar o comentário que a gente vai ler, a gente vai estar trazendo para vocês, tá bom? E deixa o seu comentário aqui para mim saber qual ambiente você mais gostou, qual foi o ambiente que deu mais insights para que você tenha ideias para aplicar na sua casa, no seu apartamento ou no imóvel que você está investindo. E se você está interessado na unidade, gostou, porque realmente é uma boa localização, não é só porque a gente veio aqui gravar, nem nada não, é porque realmente está bem localizado. Eu já morei aqui perto, então posso dizer com propriedade. Então você chama a Elaine, o link dela, do contato dela vai estar aqui embaixo na descrição. Então você chama ela, que ela vai ver. Avenida Pompeia, gente. Exatamente. E essas unidades aqui, elas têm um diferencial. O que é? Vista, que a gente mostrou logo no início do vídeo, vista livre para o pôr do sol. Exatamente. E não deixe de curtir o nosso vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário falando do ambiente que você mais gostou, das ideias, dos insights e o que você quer que a gente traga aqui pro canal, tá bom? Não deixe de comentar e compartilha com aquela amiga, aquele amigo, tá bom? Tchau, tchau. Dá um joinha, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.